Depois de Campo do Medo, que a Netflix lançou semana passada ou 2 semanas atrás, eles resolveram lançar não um, mas 2 filmes de terror na mesma semana. Lançou Contato Visceral, que é um filme com Armie Hammer, que a gente também vai falar aqui daqui a pouco, e lançou esse que a gente vai falar agora, que é o Eli, ou Eli, para quem tá no Brasil. Então, a gente vai falar primeiro do Eli, e mais pra frente no outro vídeo a gente vai falar do Contato Visceral. E neste vídeo aqui a gente vai dar a nossa resenha, a nossa opinião sobre o filme, e também a gente vai explicar o enredo e o final de Eli. Se você quiser saber tudo isso, então fique aqui com a gente. Mais uma vez, para você que não se inscreveu no canal ainda, por favor se inscreva, porque o seu feedback é sempre muito importante para nós. E também gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para você receber as notificações dos vídeos novos. Comente o vídeo se você achar que você tem alguma opinião divergente da nossa, ou quer concordar, ou enfim, deixa aí a sua opinião, tá? Então, a gente tem esse filme, o Eli, que trata de um menino que tem uma doença autoimune muito forte, e isso faz com que ele seja uma espécie de Jimmy Bolha. Para quem não lembra do Jimmy Bolha, é um filme antiguinho aí. Então, ele vive numa casa onde ele não pode sair porque ele pode pegar uma doença ou qualquer coisa do gênero, né? Tipo, ele tem essa doença autoimune que baixa doença nele de qualquer forma, de todo jeito. Só que ele vai para essa casa, para essa nova casa onde ele fica preso praticamente, e aí ele conhece uma menina. Então ele não tem nenhum tipo de contato externo, ele não pode, né, sair para fora da casa. Aí os pais dele acham uma médica que está fazendo um tratamento experimental e que faz com que ele possa ter a chance de sair, de curar essa doença autoimune da qual ele sofre. Então ele vai para essa casa, que é um pouco estranho, uma casa sinistra, já parece logo de cara uma casa assombrada, e lá que acontece várias coisas, né? Tipo, já acontecem vários procedimentos médicos que são bem suspeitos, e o próprio Eli e uma menina que ele conhece também ali, que mora por perto, eles acabam desconfiando que alguma coisa está errada, e de fato está. É visível que esse é um filme de baixíssimo orçamento, é um filme que a Paramount fez e colocou na Netflix porque não achou uma forma de fazer o lançamento dele. Assim como aconteceu com Paradox Cloverfield, né, que tipo, eles estavam prontos para lançar no cinema. Aí você fala, não, vamos lançar na Netflix porque eu acho que esse filme aqui não é tão grande coisa. Eles estavam certos, tanto naquela época quanto agora. Esse Eli é um filme que até diverte, é um tipo de filme que faz com que a gente fique interessado em assistir. Só que na maioria das vezes ele é muito óbvio. É um filme cuja história a gente já viu várias vezes em outros enredos, né? Tipo as mesmas historinhas, os mesmos jumpscare, tudo igualzinho como é uma fórmula mesmo, que a gente já viu em outros filmes. Mas ainda assim é um filme que consegue divertir a gente fica lá preso nele. E ele tem um final assim que é um final assim, bom, é um final bom. A gente vai falar do final daqui a pouco. De qualquer forma, esse é um filme que trabalha muito bem a direção de arte, como todo filme de terror precisa, né? Com aqueles ambientes escuros, aquelas coisas bem estilo de terror mesmo, né? Como a gente já tá enjoado de ver. Porque se não tiver ambiente escuro no filme de terror, não tem como dar susto. Então, precisa ter um pouquinho de terror aí. Mas o mais engraçado desse filme é que ele constrói um clima, ele constrói todo o ambiente de terror, e quando é pra dar o susto na gente, a gente não se assusta. Porque isso é uma incompetência do próprio diretor, acho que é Ciaran Foy o nome dele. Então é um diretor que não sabe chegar no final e dar aquele susto que realmente faz a gente pular da cadeira. Ele consegue criar o clima, ele consegue criar todo o ambiente para que a gente fique com medo ou mesmo tenso com o que está acontecendo, mas no fim das contas o filme não consegue assustar. Então, na verdade, ele acaba se tornando mais um filme de mistério, de você tentar descobrir o que realmente está acontecendo, do que um filme de terror, que é o tipo de filme que deixa a gente impressionado, deixa a gente com medo mesmo. Então, no fim das contas, o filme, o Eli, ele acaba tendo um final que é até dissonante daquilo que a gente acompanhou durante todo o resto do filme, porque no final ele dá uma explicação que é talvez até plausível, mas que não combina com aquilo que a gente assistiu durante o decorrer do filme, né? O roteiro tem essa discrepância. Então o filme dá essa reviravolta na história e isso fica meio frouxo, fica meio penso na história. Mas ainda assim é uma coisa que você pensa, nossa, como é que não é isso, né? Tipo, tem gente que consegue matar na hora, mas não tá tão óbvio assim nesse final o que eles estavam tentando mostrar. Então, pra gente aqui do canal 5 Tons, esse filme recebe a nota 8,5, porque ele tem essas deficiências aí na direção que não consegue assustar realmente, mas a construção de clima feito para que a gente fique com aquela coisa da tensão, da claustrofobia, funciona muito bem.
porque aqui o filme praticamente se passa todo dentro de uma casa, então a casa é uma espécie de personagem do filme, e essa casa não é usada como ela poderia ter sido usada para poder fazer com que a gente ficasse cada vez mais com medo. Então tudo aquilo que poderia assustar a gente acaba se evaporando e o filme se torna bem confuso, porque ele indica uma direção e no fim dá outra direção que não combina com aquilo que a gente estava vendo antes. Então tem essa discrepância e faz com que o filme não seja tão bom quanto ele poderia ser. Talvez assim fique explicado porque que a Paramount não quis lançar esse filme nos cinemas, porque provavelmente ia saber que as críticas iriam dar nisso, né, desaguar nisso. Mas ainda assim, pra mim, pessoalmente, é um filme que agradou pelo clima, pela construção de clima que o filme faz e por causa do final dele, que acaba sendo até um pouco surpresa. Mas ainda assim, é um filme com defeitos e muita gente pode não gostar. E se não gostar também, vai estar na razão, porque tipo, é um filme que não é uma unanimidade. Tipo, vai ter gente que vai gostar muito e vai ter gente que vai detestar. Então agora, se você já viu a nossa crítica, né, você acabou de ver, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o final do filme Eli, que é um filme que levanta algumas questões que parecem pontas soltas, mas a gente vai tentar explicar pra você, para que você possa entender melhor o que aconteceu naquele final. Bom, você tá preparado então pro spoiler? Então, toma spoiler. Eli é o filho do diabo. Nossa, as pessoas que assistiu o filme inteiro pra saber disso? Exatamente. Veja só, o que acontece? Eli, ele é um filme que mostra um menino que é tipo Jimmy Bolha, como eu já falei, que ele não pode reagir ao exterior porque ele tem uma doença autoimune. Na verdade, ele não tem uma doença autoimune, ele é o filho do demônio. Então os médicos que estão tratando dele não estão tratando a doença autoimune. Na verdade, estão tentando tirar o demônio dele. Estão tentando tirar a sua parte demônio e deixar ele só com a parte humana. Porque ele é filho do diabo com uma mulher, obviamente. E o mais importante, não é só ele, porque você percebe no filme que tem mais crianças por ali. Todas essas crianças são filhos do demônio, porque o demônio, pelo jeito, gosta de se reproduzir, né? Parece um coelho para se reproduzir. Então ele tem vários filhos espalhados por aí. E esses filhos acabam tendo essas reações e eles precisam ficar fora do mundo externo. Então eles tentam curar essa, como eu posso dizer, essa demonização deles. Mas tem uma cena em especial no filme que é assim, o Eli ele sai pra fora da casa e ele reage, ele tem uma reação corporal ali. Aí todo mundo se pergunta, mas por que ele reagiu se ele não tem nada? É porque na verdade o que acontece é o seguinte, todas as doenças estão incutidas dentro dele, então é aquela coisa psicossomática, a pessoa sai pra fora de casa sempre achando que vai ter uma reação, quando finalmente consegue sair, ela tem uma reação mesmo, mas é uma reação psicológica, não física. E é claro que todos os medicamentos que ele tomou enquanto estava dentro da casa, provavelmente ajudaram ele a ter essa reação quando ele saiu para fora de casa. Então, é plenamente justificado que ele tenha essa reação, porque ele acha que ele tem essa doença autoimune, ele não tem na verdade, mas ainda assim, por ele sair, a cabeça dele acha que ele vai ter uma reação e já começa a reação antes mesmo de ter. Mas isso também é uma certa incoerência do filme, se você parar para pensar, porque você pense um pouquinho, por que uma mulher gostaria de ter um filho do demônio? Por que você aceitaria, né? Tipo, o demônio chega e fala, oi, eu sou o demônio, quero ter um filho com você. E você fala, Tudo bem, vem aqui, vamos ter um filho. Acho que não é bem assim que funciona, acho que tem essa meio inconsistência no roteiro, talvez. Então, não era nem preciso dizer, isso é óbvio, a casa onde o Eli foi morar, na verdade, se trata de um hospital que está se especializando em curar crianças que têm o demônio no corpo. E com isso, todas as pessoas que estavam lá são filhos do diabo. Quem explica isso melhor é aquela personagem do cabelo ruivo, aquela menina que fala com o Eli no filme, que se torna próxima dele. Ela acaba explicando que todos os ex-pacientes que passaram por ali, os pacientes atuais também, são filhos do demônio que estão tentando ser curados para que eles não tenham aí a sua parte demoníaca mais aflorada e que eles possam ser 100% humanos. Você pode se perguntar, como eu achava quando estava assistindo o filme, que aquela menina do cabelo ruivo, na verdade, se tratava de um fantasma, que o Eli estava vendo fantasma e tal. Tava achando que o filme era uma coisa completamente diferente do que aquilo que ele se revelou no fim. Mas na verdade, ela também é uma ex-paciente, ela também é filha do demônio, então, tipo, todos eles ali, todas as crianças e adolescentes que estão ali, são filhos do diabo. Aí a doutora Horne, né, que é a doutora responsável pela casa, ela não é só doutora, ela é uma freira. Isso fica claro em um determinado momento do filme. Isso aparece num determinado momento do filme quando aparece uma foto, que é bom você prestar atenção nisso, nessa foto fica claro que ela é uma freira. E no fim das contas, então, explicando rapidamente, o filme mostra que o Eli estava passando por uma terapia religiosa, não era muito a ver com a terapia genética com que a gente estava prometendo ver isso no filme. A terapia, na verdade, é uma terapia religiosa que mexe com água benta, essas coisas todas, para tentar tirar a parte demoníaca do corpo dele. Bom, é isso. Se você tiver mais alguma dúvida a respeito do filme, a gente pode responder para você aqui nos comentários, caso você tenha, né? Ou se você quiser deixar a sua opinião sobre o filme também, a gente vai ter o maior prazer em receber aí, tá bom? Um abraço para você e qualquer coisa é só chamar a gente aí nos comentários, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho e é isso aí.
Manda pros amigos. Manda pros amigos também. Manda pra família. Manda pra todo mundo.